A primeira previsão para a safra de grãos 2024-2025 indica mais um crescimento para a agricultura do país. De acordo com os dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a área a ser semeada, estima-se crescimento de 1,9% sobre a safra anterior, saindo de 79,83 milhões de hectares para 81,34 milhões de hectares, ressaltando que o Brasil, por sua vasta extensão territorial, há o cultivo de 3 safras agrícolas em períodos distintos. De acordo com os dados, a safra que se inicia indica um volume de produção 322,47 milhões de toneladas, 8,3%, ou 24,62 milhões de toneladas superiores ao obtido em 2023-2024. Esse é o primeiro boletim da Conab, divulgado hoje pela manhã pelas 9 horas. E é onde ficou determinado, no primeiro levantamento, tem um incremento de área de 8,3% na produção. Nós vamos pular de 297 milhões de toneladas para 322 milhões de toneladas. É um incremento muito bom, tá? São 24 milhões de toneladas a mais, até em função das quebras que houve ano passado em função do clima, principalmente na região sul. Entre as culturas de destaque nacional está a soja, o milho e o algodão. A soja, por exemplo, o plantio da safra 2024-2025 teve início em alguns estados, porém se encontra atrasado em relação ao último ciclo, devido às condições climáticas desfavoráveis, com precipitações irregulares e em volume e distribuição de chuvas. O Brasil deve plantar nessa safra mais de 80 milhões de hectares, com estimativa para 166,05 milhões de toneladas, um aumento de 12,7% em relação à safra anterior. Realmente a área a nível de Brasil cresce, ao redor de 2%, e igualmente a nossa região aqui também vai crescer, então isso é muito importante, é muito bom para o país. O plantio já alcançou 10% da área estimada de cultivo e a cultura se encontra nos estágios de germinação e desenvolvimento vegetativo, apresentando boas condições. No Maranhão, um dos principais produtores do Mato Piba, o plantio da soja já iniciou e está em torno de 3 a 4% da área semeada. O estado irá semear nessa safra cerca de 1.440.000 hectares, aumento de 5% em relação à safra anterior. Nós também temos um aumento de área, é bem mais significativo. Nós tínhamos na safra passada 1.370.000 hectares e nós estamos estimando agora 5% e esta área pode talvez até subir um pouco mais. Então nós vamos pular de 1.370 para 1.440 nesse primeiro momento. O plantio do milho primeira safra alcançou 25,9% da área prevista e está em ritmo semelhante ao da safra passada. O Brasil deverá semear cerca de 21 milhões de hectares, uma recuperação de 3,5%. O milho também é uma recuperação na ordem de 3,5%, onde a gente vai sair numa produção de 115 milhões para uma estimativa de 119 milhões a área de milho, produção a nível de Brasil. O Maranhão deverá semear nessa safra cerca de 90.000 hectares de milho primeira safra, aumento de 30% em relação à safra passada, e 360.000 hectares de milho segunda safra, aumento de 10% em relação à safra anterior. Nós no Maranhão também devemos ter um aumento de área, isso ainda está vinculado ao comportamento do clima, que ainda não voltou a chover normal, existem as previsões para agora, daqui 1-2 dias, voltar a normalizar, a chover normal em todo o estado, então nós devemos ter um incremento na área da primeira safra ao redor de 30%. Outra cultura que deverá ganhar destaque nessa safra é o sorgo. O estado sairá dos 5.000 hectares da safra anterior para 30.000 hectares nessa safra e, dependendo das chuvas, pode chegar a 50.000 hectares. E aí tem um fato novo, que é o sorgo, que ele também vai entrar com uma segunda safra. Então, em detrimento do clima, essa área, nós não tínhamos assim mapeado muito a questão do sorgo, mas segundo alguns levantamentos, ao redor de 5.000 hectares é o que nós tínhamos no passado. E agora está se projetando 30.000 hectares de sorgo, essa área pode aumentar bem. Já o algodão, com o fim da safra 2023-2024, a produção da pluma foi de mais de 3.673 mil toneladas,
valor superior à safra 2022-2023. Esse resultado confirma a boa safra, estipulando o recorde da série histórica. Já nessa safra, a estimativa é que haja aumento de 2,9% na área e uma produção de mais de 3,67 milhões de toneladas de pluma. O Maranhão, que tem a cultura favorável para a primeira e segunda safra, deverá sair dos 32 mil hectares para mais de 35 mil hectares. Isso, o algodão ele tem um pequeno crescimento a nível nacional, tá? E já houve uma área muito boa plantada na safra passada, e nós no Maranhão, aquilo que vem se fazendo, né? Cada ano que passa, cada vez confirmando mais a produção, a produtividade, o potencial de plantio de algodão, e nós possivelmente crescemos aí uns 10%, saindo da faixa de 32 para 35 mil hectares no algodão. O novo ciclo da cultura do arroz já iniciou e o plantio já atinge mais de 13% da área total, com estimativa de aumento de 9,9% a nível nacional e 15% de aumento na área maranhense. De fato, isso é mais um indicativo muito bom. O Rio Grande do Sul deve plantar um pouquinho acima, o Mato Grosso cresce bem, a região de Goiás, tá? Então nós devemos ter um incremento aí na ordem de 10% na área de plantio de arroz a nível Brasil, tá? Nós no Maranhão devemos crescer na ordem de 15%. Também vai ter um incremento no plantio do arroz nessa safra agora. Não muito diferente do arroz, o feijão também deverá ter um pequeno aumento, tanto na safra nacional quanto na área produzida no estado do Maranhão. Perfeito. O feijão também tem um pequeno incremento a nível nacional, né? Nós, aqui na nossa região, também deve ter um crescimento ao redor de 10%. Então isso é bom, mas a nível nacional nós devemos ficar aí por volta de 1% no aumento de área do feijão. O consultor de mercado ressalta ainda que a área de soja no Maranhão já está em torno de 3 a 4% semeada, com destaque o aumento de área no norte do estado. O maior incremento nosso, desses 5% na área, ele está mais direcionado, praticamente quase todo ele, para a região norte. A região de Açailândia, Buriticupu, e também a região de São João dos Patos para cima, vamos dizer Caxias, né, Parnarana, e indo até Anapurus.